O Brasil tem desafios severos quando a gente fala do ponto de vista de inadimplência. E para poder resolver esse problema e tentar incluir os consumidores, a gente vê algumas fintechs desenvolvendo soluções nesse sentido. Então, para poder falar um pouco sobre isso, hoje eu estou com o Fernando Iodice, que é CEO da Consumidor Positivo, e esse papo começa depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast, eu sou Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. E hoje, como eu falei aqui na introdução, a gente vai tratar sobre inadimplência no Brasil e também sobre o que está sendo feito para resolver esse problema e também fazer a inclusão de diferentes consumidores. Para falar sobre isso, eu estou com o Fernando Iodice. Fernando, muito obrigado aí pela participação e também para poder apresentar um pouco a respeito da Consumidor Positivo e do que vocês têm feito para poder resolver esse problema severo aqui no Brasil. Mas antes disso, eu gostaria de uma apresentação sua. Você poder falar um pouquinho sobre você, um pouco sobre o teu retrospecto aí antes dessa empreitada e daí a gente já parte. Boa. Bom, obrigado pelo convite aqui. Fico muito honrado aqui de falar um pouquinho sobre esse problema que de fato é gigantesco no Brasil. Falando um pouquinho de mim, eu sou mais um cara olhando o fintech aqui, eu sou um cara mais do tech do que do fim, assim. Então eu tenho um background muito em tecnologia, sou engenheiro da computação. Eu comecei aqui a minha carreira, né, toda voltada na indústria de telefonia celular, mas naquele tempo lá que não existia smartphone, assim. Sim. Então, o que a gente fazia no máximo era um joguinho de cobrinha ou um toque polifônico ali para tentar imitar uma música, era o máximo que a gente conseguia fazer. Só que ali, nesse começo, eu justamente peguei essa transição para o que hoje são os smartphones, né? Então, eu comecei minha carreira na Motorola, justamente desenvolvendo essas aplicações para telefonia celular. E eu peguei essa transição, né, para o Android, no caso ali da Motorola. E aí eu consegui ali ver que, cara, o ritmo de desenvolvimento, né, de uma aplicação na mão de um consumidor final, ele mudava ali de um ciclo de anos para semanas. Daí eu falei, cara, isso aqui com certeza tem um potencial de levar mais tecnologia para o bolso da pessoa, coisa que até 2007, né, que é como eu comecei ali, não era uma possibilidade, né? Então, eu peguei muito essa transição da indústria, né, para ciclos lentos de desenvolvimento de aplicação móvel para ciclos super rápidos e você ser capaz de desenvolver produtos ali talvez hoje a gente consegue fazer um produto em um dia, assim, né? Coisa que era completamente incapaz até 2007. Então, eu peguei toda essa transição e aí depois eu fui, né, vendo isso, eu fui para o ecossistema de startup aqui, existia um fundo alemão aqui chamado Rocket Internet. Ah, Rocket, sim, legal. Que investia aqui em uma série de startups, estou falando aqui de 2012. E aí eu recebi um convite de uma pessoa que estava na EasyTax, que era um app de pedir táxi. Sim. E recebi o convite para ir lá liderar a parte mobile, justamente, que estava nascente ali na EasyTax. Ela tinha recebido um investimento de 10 milhões de reais na época, que eu lembro que saiu na capa do Estadão como o maior investimento, assim, da história outros tempos de startup. Exato. Hoje, 10 milhões de reais, qualquer pessoa com uma folha de sulfite branca levanta. Então, realmente era uma dinâmica muito diferente. Mas eu acho que moldou, né? Eu acho que, pegando ali esse começo, 2012 em diante, moldou muito esse ecossistema que hoje a gente tem, que é bem maduro. Hoje tem bastante acesso a capital, apesar de uma restrição aqui mais recente, mas tem bastante acesso a capital, tem muito talento disponível. Então acho que você conseguiu criar muito esse espírito ali, e eu acho que tem uma fundação ali nesse começo que eu vivenciei. E aí de lá, enfim, ajudei ali a Rocket com a criação da EasyTax. Acho que a EasyTax foi um case bastante interessante da Rocket. Eu lembro que quando eu entrei, eram acho que 30 pessoas. Aí eu falei, nossa, cara, isso aqui não vai durar muito tempo, não. Mas no fundo, pô, deu super certo, teve até um exit interessante. E acho que quando eu saí tinha 1.200 pessoas em 40 países, assim. Então, foi um case mesmo de muita velocidade no crescimento e expansão. Foi. Eu tocava mais ali, né, um pedaço da tecnologia em si, né? Então, mas de novo, vivenciando muito esse ecossistema já de inovação. E aí depois eu falei, cara, agora tá na hora de eu olhar a parte de negócios, né? Acho que o tech tá bem consolidado. E aí eu recebi um convite da McKinsey para ir fazer mais projetos de consultoria. E aí passei lá 3 anos, aí sim no lado fim. Então eu fiz muito projeto em banco, então eu fiz M&A de banco. Brasil mesmo, né? Brasil. Brasil, enfim, Latam, né? Também fiz alguns projetos em Latam. Mas aí eu comecei a desenvolver mais esse lado fim e também mais negócios. E aí saindo de lá, eu recebi um convite da Red Ventures, que é da onde eu vim, que é basicamente um grupo americano que tem uma expertise muito forte em marketing digital e tecnologia. Sim. Então, eu juntei um pouco as minhas 2 paixões aqui, o tech, né, e a parte de negócios aqui que eu desenvolvi na McKinsey. Sim. E aí fui para lá
fazer parcerias, né? Não sei o quanto você conhece da Red Ventures, mas basicamente lá eles fazem parcerias com empresas muito grandes para tocar toda a parte de aquisição digital fim a fim desses players. Então, instituições grandes financeiras usam da RV para justamente potencializar ali a aquisição digital. Então, se desenvolveu aqui esse meu outro lado e aí começa a entrar na história do consumidor positivo, que é justamente estando lá, né? A RV tem muitos marketplaces fora, né? Principalmente. Sim. Então, Bankrate, creditcards.com. Então, tem muitos marketplaces pelo mundo inteiro. E a gente falou, como é que a gente vai tropicalizar, de certa forma, essa uma plataforma né? De serviços financeiros para o Brasil. E aí que comecei a pensar isso lá dentro da RV e a gente chegou à conclusão de que no Brasil é bem diferente, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Sem dúvida. E para você resolver esse problema, não é só subir um site com conteúdo que você resolve. Assim, o problema ele é bem mais embaixo do que aparenta. E foi quando isso aí, Fernando, que você... A gente começou essa discussão ali em 2019, 2018, a tentar pensar como seria, né, a nossa abordagem para construir essa plataforma financeira aqui. Então, a gente tentou vários caminhos internos dentro da RV, Sim. Mas aí a gente chegou à conclusão que sozinhos a gente não ia chegar lá. E aí a gente começou discussões com a Boa Vista Equifax, né, que é o outro sócio aqui da Consumidor Positivo, para a gente justamente ter esse lado mais de inteligência analítica, de entendimento do perfil de crédito do consumidor, tentando casar um pouco essa qualidade da RV do lado de tecnologia e, enfim, conseguir construir coisas rápidas e com qualidade, com essa inteligência aqui do crédito. E aí foram essas discussões que foram amadurecendo, até que em abril de 23 a gente fundou aqui a Consumidor Positivo como JV. Ah, que legal. Foi aí que vocês começaram a operação de fato, né? Exatamente. E, bom, isso é legal pegar esse contexto também seu anterior. E falando agora, talvez a gente começou na abertura falando sobre o mercado de inadimplência no Brasil e tudo mais, mas talvez eu acho que, por mais que a gente entenda que esse é um desafio que a gente tem no Brasil, talvez trazendo alguns números ou um landscape disso aí fica mais tangível, né? Então, seria legal aterrissar um pouquinho qual agudo é o problema e qual percentual de brasileiros está inserido hoje nesse contexto de inadimplência, né? Ter um percentual de nome sujo, aquela coisa toda. E também fazer uma comparação com outras partes do mundo, visto que também a RV tem esse entendimento, né, de outras praças. Legal. Então, realmente, o problema é bem agudo aqui no Brasil, né? Se a gente olhar aqui o landscape brasileiro, estamos falando de 70 milhões de pessoas com alguma restrição de crédito. 70 milhões. Devendo. Se a gente pegar aqui a parcela da população que é economicamente ativa, né? Caramba. Que é os de 10 a 65, são 110 milhões. Então, puxa vida! Está falando que se a gente olhar nesse espectro aqui, são 70 das 110, uns 60%, 65% da população economicamente ativa. Então, realmente é um problema muito sério aqui no Brasil. E essas pessoas, né? E vou agora para os dados que eu tenho na plataforma, né? Dívidas que eu tenho na plataforma. Em média, essas pessoas têm 3 dívidas. Né? Então, em geral, elas têm 3 dívidas. E aí, quando você soma isso, né? Essas dívidas, elas são corrigidas por juros, então elas ficam, enfim, com um ticket bastante alto. Então, em média, são 10 mil reais que essa dívida individual ela tem. E aí, quando você soma tudo isso, a gente está falando de 3 trilhões de reais. É isso que eu tenho de dívida hoje na plataforma. Se você olhar, o PIB do Brasil são 10. Então, assim, tem 30% do PIB, tem 30% do PIB em dívidas ali a serem quitadas. Então, é realmente um problema bastante agudo, assim, né? Sim, então, e aí você falou até como é que isso se compara com o resto do mundo, assim, né? De fato, assim, quando você vai para o mercado mais como o americano, por exemplo, é muito diferente. A dinâmica do americano é de uma escolha, quase. O cara, ele tem o score de crédito dele, mas ele tenta melhorar, não porque ele precisa acessar o crédito, mas para melhorar a taxa de juros dele. Então, o acesso ao crédito... E eles têm uma noção, uma consciência do score deles de uma forma muito, muito cristalina. Assim. Eu acho que aqui no Brasil, fora os vários problemas que a gente atende, educação financeira e tudo mais, esse é só mais um reflexo, né? Mas lá tem essa questão do, poxa, não, isso... Estou tentando preservar meu score. Os caras lidam e monitoram isso, né? Isso. Porque o cara tem acesso ao crédito, mas se ele reduz o score de crédito dele, os juros dele mensal fica mais barato. Até a casa dele é financiada, os juros ficam mais baixos. Aqui não, aqui infelizmente é um não acesso ao crédito. Assim, essa é a realidade média. Então assim, acho que é isso que a gente se propõe aqui a tentar quase que criar uma educação financeira mesmo, né? De falar, cara, tem um negócio aqui que importa, chama score. Os bancos olham esse seu score aqui, então deixa eu te ensinar e educar
como que você faz aqui, né? Quais passos você toma para melhorar esse negócio que todo mundo aqui na indústria financeira está usando. Né? Então, esse é um pouco a nossa razão de existir aqui, muito pautada nessa educação financeira, né? Nesse passo a passo que o consumidor deveria tomar para melhorar o score dele. E aí, a melhora aqui, diferentemente do mercado americano, é para ter acesso ao crédito, não para melhorar a taxa. Não né? é nem questão disso. Estamos 10 passos antes ali do mercado americano. Que aí é muito mais restrito, né? E você tem também dados de outros lugares, ou mesmo América Latina, ou a gente olhando para a Europa, assim, ou mais... assim, em geral, assim, quando a inadimplência, o que o Bacen diz, né? E dados do Bacen, eles medem a inadimplência, assim, pessoas que atrasaram algum pagamento por mais de 90 dias. Esse é o indicador lá que eles usam. Acho que isso aqui no Brasil é uns 4,6%, segundo o Bacen, aí dados acho que de junho. No mercado americano, o equivalente é que seria uns 2%, 2 alguma coisa. Então, é o dobro aqui do que a gente vê em mercados mais maduros. Mas eu acho que o estoque importa muito, né? Porque você acaba tendo... É quase que você gerou aqui uma roda que não consegue girar mais, né? O cara não consegue acesso ao crédito para justamente tentar um crédito eventualmente mais barato, pagar as dívidas dele. Então, ele fica nessa roda que não gira, com 70 milhões de pessoas ali nessa roda parada, vamos dizer assim. E aproveitando isso, né? Acho que... Bom, a gente entendeu a gravidade do problema, comparou ele com outros lugares do mundo, mas como é que é o processo que vocês desenvolveram assim, no sentido de realizar essa inclusão desses consumidores, né? E como que funciona essa esteira de vocês e quais desafios que eles apresentam? Imagino assim que o quão inédito é isso no mercado brasileiro também, então é tentar entender um pouco essas pontas. Se eu fosse resumir, talvez, uma palavra, como é essa jornada hoje, a palavra é frustração, assim, né? E em vários ângulos. Assim. O cara cai por causa dessa frustração, né? Que ele em vários ângulos, assim. Se alguém chega para ele com uma proposta de quitar a dívida dele, a frustração é que, pô, não é um negócio pagável, assim, né? É uma proposta que claramente não cabe no bolso dele. Do outro lado, se ele tenta se aplicar a um crédito, a frustração é que, assim, a aprovação média aqui no ambiente digital, ela é, assim, 5% no melhor dos cenários. Assim. Então, você pensa que a pessoa tenta lá, de 20 que tentam, um consegue. Então é muito frustrante a jornada. Então, o que a gente tenta aqui desenvolver como plataforma é tentar justamente trazer muita inteligência analítica, usando, né, essa inteligência que a Equifax Boa Vista nos traz, com essa tecnologia para tentar minimizar um pouco essa frustração para o cliente. Então, a gente aqui tem um motor de inteligência, propensão, que tenta pegar e falar, cara, para você, essa é a melhor oferta, e se você tentar, a sua chance de se frustrar ela é menor, né? Eu imagino que isso aqui cabe no seu bolso, eu sei que essa instituição aqui, a gente se integra com as instituições para justamente entender o apetite para aquela pessoa, né, do crédito. Então, a gente tenta via dados proprietários e também via integrações super próximas dessas instituições que estão lá na plataforma, tirar um pouco a frustração, né? Eu quero chegar no cenário aqui que eu vou apostar com a pessoa e falar, não, tenta esse aqui que se você não conseguir, eu te pago aqui, né? Mas hoje, infelizmente, ainda tem vários passos para a gente minimizar essa frustração, né? Acho que a gente já consegue minimizar em vários casos, mas ainda estamos tentando aqui remover ela 100%. Né? E para entender um pouquinho, como é que se dá essa relação inicial, assim? Como é que o cara é capturado ou fica sabendo da solução de vocês? É por meio de parceiros? Porque também, assim, ele vai encontrar vocês na dor, né? Aquela coisa, né? É outro mercado que a gente costuma falar também, que é um mercado que não está com você no melhor momento, é o mercado seguro, né? Então, assim, são peculiaridades de certas prestações de serviço e como ela se insere, quando é o momento que ela se encontra com esse indivíduo, assim, como é que funciona? No final, assim, a gente tem hoje uns 45 milhões de usuários já cadastrados na plataforma, mas e mensalmente acho que a gente adiciona uns 500 mil novos usuários na plataforma, então já tem um volume relevante. Mas a maior parte que vem atrás da gente não é no momento da dor, eles vêm atrás do score de crédito. Então, apesar de a gente ainda estar bem imaturo, de certa forma, nessa jornada aqui de educação do score, já é um tema cada vez mais presente na vida das pessoas. Elas já começam a entender o efeito que o score de crédito tem. Então, a maior parte aqui desses 500 mil pessoas vem organicamente aqui buscando o seu próprio score. Né? Então, e aí, como a pessoa chega lá, a gente começa a conhecer mais dela, né? A gente começa a criar os nossos modelos. E a gente fala, poxa, a gente criou lá uma jornada gamificada falando, poxa, você já fez isso, que legal.
agora falta fazer isso, falta fazer aquilo, então a gente tenta criar alguns objetivos mesmo para a pessoa, tentar evoluir, e quando ela faz isso, a gente sabe que tem uma correlação altíssima para a gente conseguir mais produtos de crédito com taxas menores, então a gente tenta engajar ela nessa jornada aqui de aumento de score, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Sim. Mas vamos engajar. Acho que quando você começa, você está mais próximo de chegar na linha de chegada do que se você não começa, né? Então, a gente tenta engajar isso com um pouco de gamificação, mas justamente para tentar materializar isso com ofertas melhores para a pessoa. E aí, no caso da consulta, tem algum custo? Assim, só para também entender o modelo, que eu imagino que uma parte da remuneração de vocês vem da parceria na solução dessas inadimplências e tal. Mas como também se dá isso? O cara que cadastra na plataforma, ele pode fazer consultas ilimitadas, entender um pouco também disso, e uma vez que o cara entrou lá, ele vai lá consultar o score. De repente ele descobre que tem uma restrição no nome dele, brota ali e já vem a solução para tentar negociar isso? Como funciona? Isso. Então a plataforma é 100% gratuita, a gente não cobra nada do consumidor final, então ele pode consultar o score dele muitas vezes, a gente vê que de fato as pessoas fazem isso, até para entender um pouco se evoluiu, se não evoluiu, então é 100% gratuita, o nosso modelo de negócio ele é uma remuneração na outra ponta, né? Nos nossos parceiros. E a gente faz justamente isso que você falou. Uma vez que ele entra lá na plataforma, se ele tiver enfim, algum tipo de pendência, a gente já avisa ele e a gente já tenta achar, né, propostas ali com o parceiro de desconto, né? Uma das grandes propostas de valor que a gente traz é desconto. Então, a gente falou, são R$10.000 a dívida atualizada, mas a gente consegue aqui casos de 99% de desconto, assim. Então, olha, dependendo da situação, da negociação que a gente consegue com o parceiro. E aí isso é pontual, é ponto a ponto com cada um desses... Cada dívida com cada parceiro tem um tipo de negociação diferente, mas a gente fez até um feirão, né, físico com tenda e tudo mais. Olha só. A gente viu uma pessoa lá com R$20.000 de dívida, ela pagou 23 centavos, assim. É mesmo? Mas como que se dão esses feirões, assim, de vocês? Quais são os ambientes? Onde a gente faz em praça, assim, né? Então, a gente fez um em Campinas no ano passado, foi super interessante, assim, dava volta a fila no quarteirão, caramba. Porque realmente, para muita gente, até o digital é uma barreira, né? Então a gente tenta se aproximar do consumidor também, falando com ele, estando próximo fisicamente, né? E nesse caso, enfim, a operação ali, que a gente chamou Operação Acertando Suas Contas, foi um sucesso. Acho que, enfim, saiu... A mídia fez bastante cobertura ali local, né, na cidade de Campinas, e a gente atendeu, acho que mais de 3.000 pessoas ali no stand ali, com fila o tempo inteiro. Meia hora antes de abrir já tinha umas 30 pessoas esperando. Mas aí é isso, assim, você consegue trazer essas condições e aí, sei lá, tem pessoas que saem realmente com desconto ali de mais de 99%. Óbvio que na média é uns 50%, mas tem casos ali muito, muito interessantes para as pessoas. Isso aqui é interessante, porque essa capacidade de reunir tudo num ambiente só é bacana e essa habilidade, essa capacidade de vocês conseguirem uns deals interessantes que façam sentido, porque assim, às vezes o cara já cansou de receber cobrança e ele já tá por aqui e às vezes o que ele consegue de redução não é algo que vai fazer o cara querer resolver, né? Sim. Então eu acho que isso também é um elemento interessante. Mas para reintegrar, assim, eu imagino que reintegrar esse consumidor não é algo trivial, obviamente, e também como ele vai buscar também novas oportunidades de crédito a partir daí, também é uma tarefa desafiadora. Eu entendo, pelo que eu vi na plataforma de vocês, também tem produtos financeiros que vocês colocam lá também, né? Então como é que é esse processo de recuperação desse cara? Porque é um cara que foi da lama ali, que você tem esse papel de... como você falou, tem muita gente chegando pelo score. Então esse cara é um cara mais consciente, eventualmente, né? Tem o cara que tá pipinado, que quer resolver, mas uma vez resolvido, né? Como é que vocês trabalham a equação também de dar conforto para os players de crédito que vão estar recebendo esse cara, que vocês trabalharam ele, e se vocês trabalham ele só no ponto de vista de ok, resolvemos sua dívida aqui, ou tem alguma milha extra que vocês fazem para tentar recuperar esse cara do ponto de vista até mesmo eventualmente educacional, ou não sei se tem outras ferramentas, você falou que tem gamificações ali também na plataforma. Conta pra gente também até onde vai, né? É engraçado, assim, né? Porque a gente acaba ficando com um viés, assim, que as pessoas endividadas, elas não querem quitar a dívida, assim, mas é o oposto, assim. As pessoas...
elas não dormem direito. Acho que tem até estudos sobre o estresse que isso causa, falta enfim, criação de insônia ali. Então, por natureza, as pessoas ficam muito incomodadas com o fato de ter uma dívida e elas genuinamente querem quitar, assim. Então, Sim. é de fato um problema ali de caber no bolso ou achar uma negociação que faça sentido. Então, isso a gente aprendeu muito, assim, falando com centenas e milhares de pessoas. Genuinamente, elas querem sair da lama, né? Elas não querem permanecer ali. É difícil chegar lá. Então, a gente tenta criar um pouco esse meio aqui de acesso, né, à instituição financeira de um jeito mais digital, mais fácil, para justamente, quando for o momento, essa pessoa conseguir sair, assim. Sim. Aí, e obviamente, a gente tenta continuar engajando essa pessoa nessa jornada aqui de, né, do jeito que você falou. Cair lá de novo. É isso, fala, cara, olha, putz, atrasar seu cartão de crédito, putz, talvez seja a pior coisa que você pode fazer, toma cuidado aqui. Então, a gente fica relembrando essa pessoa, né, A plataforma, ela também tem essas tips Tem, a gente tem esses gatilhos justamente de ações que a pessoa, enfim, tá ou não está fazendo que ela deveria passar a fazer. A gente acompanha muito isso. Então, como que esse monitoramento se dá, por exemplo, para você dar esse gatilho para falar do cartão de crédito, uma vez que esse cara ele tá usando o limite e vocês têm essa informação ou só quando dá errado lá? Eu tenho acesso ao cadastro positivo, então a plataforma tem todo o acesso ao dado do cadastro positivo, mas a gente fica monitorando justamente esse score que é baseado nessas... Então, qualquer mudança micro no score, a gente avisa a pessoa e fala, vem aqui que mudou algo na sua vida, e aí quando ela acessa o relatório, ela vê, e a gente recomenda ela, fala, olha, você atrasou seu cartão de crédito aqui por mais de 30 dias, isso aqui afetou seu score, então a gente tenta educar, né, nessas ações que a pessoa não deveria fazer ou deveria evitar, porque elas têm um efeito muito grande no score. E aí você explica o que foi o deflagrador disso aí. A gente explica, a gente tem uma lista ali de fatores que são os principais que a gente monitora, né? E aí uma vez que tem a variação, a gente tenta explicar para ela com o fator que aconteceu ali. Então é isso que a gente tenta fazer, né? É quase uma quebra, uma desmistificação do score que a gente tenta fazer ali. E tem alguma... pelo tempo de vocês atuando, padrões de melhora disso? Essa abordagem tem funcionado? Como é que tem sido isso também? Assim? A gente tá no começo, assim, né? Sim. Então a gente fundou a empresa aqui em abril de 23, Sim. a gente passou a construção aqui ao longo de 23, a gente lançou isso em março desse ano, assim. Foi março. Então, o produto o produto mais gamificado, que a gente tenta trazer essa educação financeira, ele tá bem recente. Mas o engajamento é muito alto, cara. Então as pessoas voltam 5 vezes no mês ali para tentar acompanhar justamente o que elas estão. Então a gente está vendo sinais muito positivos de engajamento. Então estamos acompanhando alguns grupos já têm alguns sinais interessantes, mas claramente o engajamento tá bem positivo, assim. Então agora é a gente acertar a mão aqui na educação, que eu acho que a gente tem um efeito positivo na economia. Né? Boa. E Fernando, na hora que vocês, como eu falei, né, assim, tem a parte monitor score, resolve pendências, e aí a oferta de produtos também acaba acontecendo, né? Então, como é que se dá essa relação e também como é que vocês colocam os provedores de crédito e fazem essas parcerias com esses caras que, enfim, confiam em vocês como um player que também vai estar dando vazão e fazendo essas ofertas, né, dentro da plataforma? Então, hoje a plataforma tem basicamente os maiores players aqui que oferecem crédito no Brasil já estão lá. Acho que a gente está adicionando aqui mensalmente novas modalidades, né? Então a gente está indo para modalidades que, enfim, a gente ainda está menor, como consignado. A gente está tentando trazer a prateleira mais ampla possível de todos os produtos financeiros para as pessoas. Então o que a gente faz ali é um pouco o que eu comentei no começo, assim. Então, uma vez que a gente adiciona aqui um grande banco na plataforma, sim, a gente faz questão de se integrar ali via serviço com essa instituição, para justamente cada vez que alguém passar pela plataforma, a gente sair aqui perguntando para as instituições, enfim, como é a visão e o apetite daquela pessoa, sem ter nenhum efeito aqui de piora no score e tudo mais. Acho que é uma grande vantagem, a pessoa pode ficar despreocupada em relação a isso. Sim. Mas justamente para ter esse nível maior de integração. E aí a gente pega, baseado no perfil, baseado no que a gente escuta de sinais das instituições, a gente tenta moldar ali o que a gente acredita que é o melhor produto para aquele momento da pessoa. Então, essa eu diria que é uma plataforma bastante integrada com a indústria, né, de bancos e instituições, e, obviamente, usando aqui dados do Biro para criar essa conexão de uma maneira mais assertiva. E tem todo... E de uma forma ou de outra acaba tocando em elementos de educação financeira também, né? Seja isso acoplado na jornada que o cara tem, com a jornada que eu falo, seja do monitoramento de crédito ou de recuperação, né? E dentro dos casos que vocês já resolveram, assim, vocês já ouviram algum feedback
Bacana, você falou do exemplo interessante que eu vi, que é, não, pô, os caras não conseguem nem dormir, assim, tem uma galera que realmente isso tá afetando, isso não só tá excluindo o cara, né, que a própria exclusão dele do mercado de consumo e de crédito é horrível, mas também tem o lance de isso prejudicar o cara profundamente também, né? Tem algum, primeiro, né, vocês recebem esses feedbacks e como é que, tem algum caso específico que talvez tenha chamado a atenção de vocês? Acho que esses casos de desconto são os que mais emocionam, assim, esse caso da senhora lá, o pessoal até saiu com lágrimas lá, poxa, ela tava, acho que mais de 7 anos com essa dívida. 7 anos. E ela conseguiu. Era com banco, com varejista? Como é que era? Era com uma securitizadora. Que são as empresas que compram dívidas, né? Sim, sim. E aí, poxa, ela sai super feliz, realizada. Acho que isso emocionou a galera ali no dia do... Mas tem bastante gente também, né, na questão do acesso ao crédito, né? Acho que o brasileiro é muito resiliente e ele fica tentando, se ele precisa de um crédito, ele fica de fato ali tentando. Tive histórias de pessoas que tentam 30 vezes fazer a aplicação ao mesmo cartão, e aí quando o cara vem para a plataforma, fala, cara, você estava tentando o cartão errado, não é esse o seu perfil. Caramba, ali precisava de uma renda X e a sua não é X. Ainda também tem esse tipo de orientação também em termos de produtos. É automático, né? Automático, mas a pessoa, como ela não lê as entrelinhas lá, tem lá, né? O cara quer se aplicar um cartão Black, renda de 15 mil reais, e o cara tem uma renda abaixo, vai tomar 20 vezes uma negativa, e ele fica frustrado, e quando ele entra na plataforma, fala, cara, se você tivesse tentado esse Gold, exato, esse cartão Gold aqui, você teria conseguido, e aí você tem também quase que, não é bem uma educação, mas você fala, poxa, eu entendi mais o seu perfil aqui, eu acho que o que você está fazendo, de certa forma, não era o ideal para o seu perfil, então tem bastante feedback nesse sentido de finalmente consegui um produto, não era exatamente o que eu estava aplicando, mas, pô, pelo menos eu consegui um produto que resolve minha vida aqui minimamente. Que tem fit, né? Tem fit, com o cara, né? Isso faz toda a diferença. E nessa jornada, Fernando, vocês chegaram a também experimentar tecnologias emergentes? A gente tem falado muito de inteligência artificial generativa, dentre outras coisas, e você falou, obviamente, isso, não estou falando de tecnologia emergente, mas a gente está falando de formatos de engajar esse público, que foi o lance da gamificação que você colocou também, né? Vocês têm feito essa incorporação de tecnologias diferentes e também se isso tem transformado a abordagem de vocês, caso estejam usando, né? E tentar entender um pouco mais dessas mecânicas, assim. Legal. Inteligência artificial, acho que não tem uma empresa nascente aqui que não está usando. Generativa é uma coisa, artificial pura é outro esquema. É isso. Mas assim, a gente usa GenAI, sim. Acho que tem uns 3 usos aqui já em produção. E tem alguns, obviamente, na garagem aqui tentando, enfim, ver se a gente consegue achar um produto que faça sentido. Então, acho que, obviamente, temos que explorar, com certeza. Então, acho que tem coisas relacionadas aqui ao atendimento. Então, a gente conseguiu melhorar muito essa experiência aqui no atendimento em si para chegar em soluções até sem uma necessidade de interação humana. Acho que isso é o que todo mundo está fazendo, a gente fez com bastante sucesso também. Eu acho que teve um elemento aqui de melhoria absurda de performance dos nossos times de tecnologia, com as ferramentas de GenAI para código e tudo mais. A gente usa isso no dia a dia. Então, isso tem sido bastante interessante. E a gente está fazendo, e está cada vez mais maduro, a parte mais de atendimento em si ao cliente, uma jornada mais consultiva. Acho que também tem muita gente aqui explorando esse pedaço. Estamos aqui também explorando para tentar, se a pessoa não quer uma experiência de autosserviço digital, a gente poder oferecer uma jornada mais de troca, né? De conversacional ali com o cliente. Acho que são as 3 áreas aqui que a gente tem explorado. Legal. Então, esse, obviamente, em GenAI. Agora, tem, obviamente, aqui um desafio de data absurdo, né? Acho que já é batido aqui, todo mundo tem esse desafio há muito tempo, mas a gente tem acesso e tem muitas informações dos consumidores. Então, a gente tem um desafio grande aqui de tomar conclusões que de fato tragam valor para a ponta, né? A gente falou vários deles aqui, de fato achar a propensão para o produto, e acho que tudo isso aqui passa por um núcleo aqui de inteligência de dados bastante robusto aqui que a gente está construindo. Falando em dados e também, principalmente perfil, acho que vale a gente dar uma aprofundada e tentar entender melhor, aproveitando, são 45 milhões que você falou, né? 45 milhões. Entrando aí 500 mil mês, então... Tem como... Qual que é esse perfil médio do brasileiro? Também
eventualmente até olhando segmentação geográfica, extrato social, e em alguma medida também, assim, o que mais coloca os caras dentro desse cômputo aí de inadimplentes, né? Dá um raio-x assim, interessante, que eu acho que é um elemento... Às vezes a gente, quem é de fora do setor, a gente tem muito guessing disso. Você acabou de falar de dados, assim, essa substância do dado é que faz a gente, de fato, ter uma conclusão mais clara ou ter uma pintura, né, mais... Poxa, isso é assim que funciona o Brasil e o perfil do brasileiro, né? O Brasil é muito heterogêneo, né, cara? Assim, é absurdamente heterogêneo e lá não é muito diferente, assim. Então, você tem pessoas que estão ali na média, né, buscando score, que eu acho que a gente está falando aqui de uma classe mais média, etc. E aí você tem os caras que estão buscando cartões mais premium, que daí ele acha um artigo nosso falando sobre benefício do cartão, etc. E acaba entrando. E aí você tem todo esse outro pedaço aqui dessas 70 milhões de pessoas que a gente falou aqui que não tem acesso a crédito, estão buscando uma renegociação. Então, assim como o Brasil, o perfil das pessoas que estão lá também é muito heterogêneo. Talvez a diferença, né, relacionada ao Brasil, a gente acaba tendo talvez um pedaço da população um pouco mais jovem, né, que é o pessoal mais digital. Né? Então, a gente acaba tendo uma média ali mais nos 30, 45 anos, a gente acaba tendo menos o pessoal ali 60, 65 mais. Então, essa talvez seja a pequena nuance que a gente tem na plataforma, mas em termos socioeconômicos, geográficos, é bem heterogêneo, acho que assim como é a fotografia do Brasil. Assim. Não, e é interessante isso, porque assim, quando a gente está falando de plataformas, é um cara mais versado digitalmente, mas para esse outro público, foi aí que vocês pensaram também em fazer os feirões e tentar conectar no offline, né? Como é que veio essa provocação de tentar atingir, e aí até também falando um pouco de qual é o perfil médio de quem é que frequenta lá os feirões? Legal. A gente conversou com as pessoas assim, a gente fez até uma pesquisa, cara, 30% das pessoas que estavam ali, elas sofreram algum golpe em ambiente digital. Caramba, assim. Olha só. Porque tem muita gente, não sei o quanto você já viu as notícias assim, mas as pessoas mandam um WhatsApp falando assim, olha, você tem uma dívida aqui no banco tal, eu consegui um super desconto, eu faço R$100 para você, a dívida do cara é R$4.000, e a pessoa faz um Pix lá e some o WhatsApp, nunca mais aparece. Nossa. Então, tem muita gente aplicando golpes, né, nesse ambiente digital. E aí a pessoa fica receosa, né? Ela acaba não entendendo mais como identificar um canal genuíno, né? Que seriam os canais oficiais nossos, por exemplo. Sim. E aí as pessoas acabam caindo ali muito nesse conto do WhatsApp, da ligação e tudo mais, e eles ficam mais machucados com o ambiente digital. Eu acho que principalmente esse pedaço da população mais velho tem uma dificuldade maior de detectar essa fraude, né? Eu acho que... E aí eles falam, poxa, se eu for lá fisicamente, eu sei que ali não é fraude. Eu acho que a grande parte da população digital já começou a entender mais como detecta uma fraude, mas tem uma grande pedaço aqui que ainda tem um pouco mais de dificuldade e as pessoas preferem ir lá falar com o ser humano e garantir que não é, né, um outro fraudador tentando pegar ali um Pix da pessoa. Caramba. Então, e eu até reforço, usem os nossos canais oficiais, acordocerto.com.br, consumidor. Porque senão, assim, se você cair no WhatsApp e tem muita gente que acaba usando nosso nome lá para fraudar. Olha só, então, que a gente não use. É muito ligeiro, né? E é interessante também porque acontece muito isso, né? A gente recebe... Quanto mais a gente consegue, às vezes, concentrar num ambiente só, o próprio ambiente já é aquela camada de segurança, né? Vez ou outra a gente vê golpistas, gente tentando fazer isso, exatamente o que você citou aqui, e eu tenho visto muito. Dentro da plataforma também tem pessoas que acabaram, que tiveram o seu nome sujo porque tomaram um golpe também, assim, nesse sentido? Acaba tendo, assim, mas em geral esses casos são revertidos, assim, né? Às vezes a instituição acaba revertendo ali, mas acaba tendo até chegar ao ponto de aparecer, né, a pendência, a pessoa perceber que tem uma pendência, acaba caindo na plataforma e ela consegue reverter. Mas infelizmente, enfim, tá todo mundo suscetível a isso aqui, né? E dividindo um pouco, talvez, Fernando, das boas práticas aí que fazem melhorar o score, obviamente. Não, primeiro, obviamente, esteja na plataforma, né, que aí o cara já vai conseguir fazer essa melhoria. Mas você tem alguns elementos objetivos, assim, que talvez valha dividir com a audiência sobre triggers ali que estão fazendo essa otimização? Legal. Eu acho que historicamente o Brasil, né, até faz sentido a gente contar um pouco da história, o score de crédito ele era negativo, né? Sim. Então, se a pessoa nunca atrasou uma dívida, ela não entrava no score. Sim. E ela simplesmente não tinha score, não é que ela tinha um score bom, não, ela não tinha score. Exato. E aí, eu acho que é o quê? Uns 10 anos atrás, talvez menos,
começou o cadastro positivo, que aí você começou a olhar o perfil de pagamentos dessa pessoa, né? Então, hoje o cadastro positivo tem um mundo de informações, então, inclusive, se você pagou suas contas de utilities, de telefone, de luz, de água, essas coisas entram nos dados aqui do cadastro positivo, além, obviamente, das suas faturas de cartão de crédito, dos seus financiamentos, do seu crédito pessoal. Então, diria que a grande variável aqui passa a ser, poxa, e nos últimos 12 meses? Você pagou tudo em dia? Você atrasou ali 5 dias? Sim. Você não pagou até hoje? Ou você é aquela pessoa que paga sempre 2 dias antes do vencimento? Tudo isso importa muito, né? Então. Então, agora, né, esse perfil de pagamentos, ele importa bastante no seu score, né? Então, essa informação é uma das que a gente recomenda bastante. Mas aí vai além, né? Eu acho que vai... poxa, você é uma pessoa que tem seguro nas coisas que você tem. Você é uma pessoa que enfim... tem um crédito adequado para sua renda, né? Então, tem uma série de informações ali que são usadas, que a gente recomenda, mas claramente esse perfil de bom pagador tem sido bastante importante. E dentro da plataforma de vocês, eu vi que tem também uma empresa chamada Acordo Certo, né? Isso é uma empresa do grupo ou é um parceiro? Como é que... entender mais o ecossistema que vocês têm ao redor de vocês, que também é composto, de certa forma, pelas empresas que também vocês fazem a recuperação e tudo mais. Como Legal. é que é? Então, quando a gente formou a JV, né, em abril de 23, era justamente um consolidado de marcas e empresas. Então, Acordo Certo sendo uma delas, a Consumidor Positivo já existia, mas não com a plataforma atual. Tinha a IQ, Azulis, então tinha uma série de marcas que a gente foi consolidando, né? E hoje, né, a ideia é a gente manter a Acordo Certo, que fala muito com esse público que está buscando renegociação. E que ela atua também fora da plataforma também. Ela tem a plataforma independente dela, acordocerto.com.br, e aí lá, de fato, fala com esse público dos 70 milhões de devedores. Lá ela é focada, né? A primeira coisa que você vai ver é se você realmente tem uma pendência, se tem uma proposta. Então lá é uma plataforma focada nesse público do... E é a Consumidor Positivo onde a gente fez toda essa jornada educativa no Score, né? E aí, lá, independente do seu perfil, a gente vai tentar te engajar aqui e tentar te contar o que você deveria fazer para evoluir nessa jornada financeira. E a Boa Vista também, muito mais no sentido do ponto de vista de plataforma, de tecnologia também, ou não? É muito nesse fornecimento da inteligência, né? Então, Sim. Existe uma troca muito grande aqui de modelos, de dados, etc., com a Boa Vista, justamente alimentando muito dessa plataforma digital, assim. Então, somos uma empresa independente, mas que se alavanca muito, tanto nos artefatos de tecnologia que um sócio que a Red Ventures criou, quanto também nessa inteligência aqui que a Boa Vista está construindo diariamente. E aí, assim, o bacana também de poder bater esse papo com você é porque a Red Ventures também faz isso, de certa forma, em outros mercados. Como é que é essa atuação? Me explica um pouco dessas outras plataformas. Elas são parecidas com o que foi desenvolvido na Consumidor Positivo aqui? Ou elas têm um outro viés? Como funciona lá? Mundialmente é muito diferente. É o que eu falei, assim, lá tem muitas plataformas dessa e para várias indústrias diferentes. Então tem comparador de cartões, tem comparador de empréstimo estudantil, comparador de escola. Então tem uma série de plataformas justamente para tentar ajudar em decisões ali enfim, de qualquer tipo de consumidor. Mas é diferente porque em mercados mais maduros justamente é produção de conteúdo, é você tentar justamente educar a pessoa porque ela está buscando se educar e aí você acaba ajudando ela nesse poder de decisão, que é uma decisão. Aqui eu acho que foi diferente, aqui acho que demandou mais construção de tecnologia, talvez um pouco menos de conteúdo, para justamente a gente tentar ajudar a pessoa a mostrar para ela a oferta, assim, versus educar ela o que é um cartão Black, por que é bom um cartão Black, é muito mais... Cara, vamos no tático aqui. Acho que o driver é a dor também, né? É um pouco diferente, né? Mas algumas dessas plataformas são... a RV desenvolveu elas lá fora, né? Desses caras? Qual o nome delas? Você citou no comecinho, eu esqueci. O Bankrate. Bankrate, é um grande marketplace de serviços financeiros, creditcards.com, tem o The Points Guy, que é um cara que fala só sobre milhas e como melhorar a otimização de milhas. Mas aí ele é uma espécie de influenciador, né? Influenciador, mas que tem o site por trás também de muito conteúdo. Então tem uma série de plataformas. O que a gente consegue beber dessa fonte, né? Para construir todas essas plataformas, eles tiveram que resolver problemas comuns. Assim, como que eu metrifico um usuário? Como que eu
tem uma ferramenta de CRM para disparar qual comunicação em qual canal. Então, essas ferramentas que são feitas basicamente para qualquer tipo de plataforma dessa, a gente também consegue internalizar aqui e a gente usa algumas dessas plataformas aqui. Então, a tecnologia em si é comum. Eu acho que a maneira de falar com o consumidor é que ficou bastante diferente aqui. Tem essa transferência de tecnologia, essa transposição também para contextos como é o contexto brasileiro, né? E olhando um pouco para frente, assim, pensando em próximos passos da consumidor positivo, onde é que vocês almejam chegar e quais soluções que estão no radar de vocês para serem incorporadas eventualmente na plataforma? Tentando ampliar as possibilidades dentro da jornada, porque assim, uma vez o cara tá lá dentro da plataforma, assim, já rola um engajamento para o cara ficar checando score, né? O que vem depois disso, né? Por onde vocês estão mirando, assim, pensando? Eu acho que a ideia é, de fato, montar a prateleira completa, assim, né? Hoje, dado que a gente está um ano só na história, a gente ainda tem só uma fração aqui das possibilidades de serviços financeiros para as pessoas. Então, a gente está aqui justamente numa jornada de encher a nossa prateleira para, de fato, a gente ser exaustivo quando a pessoa chega lá. Falar, olha, para a sua situação, na verdade, é realmente um consignado, ou para a sua situação, vamos sair do crédito pessoal. Então, a gente quer ter uma série ali de integrações, né, para justamente ser bem exaustivo para cada consumidor que chega lá, né? Hoje, a gente tem já bastante opção, mas acho que a gente ainda dá para ampliar muito essas opções para o consumidor. E para o lado de renegociação, a mesma coisa. Queremos ter todas as pendências do Brasil aqui incluído na plataforma e estamos integrando com mais parceiros também para ter essa possibilidade. Mas muito na linha de ser um marketplace voltado para essa... Vocês não pensam, eventualmente, sei lá, a desenvolver produtos e soluções financeiras próprias, ou é muito mais marketplace, conexão de soluções de terceiros e cuidar do monitoramento da vida financeira desse cara, assim? Eu acho que tem muita gente que faz isso melhor que a gente. Assim, então, acho que tem fintechs e tem instituições financeiras que estão aí há décadas desenvolvendo esses produtos. Então, a nossa ideia é justamente ir mais para o lado da jornada financeira aqui e não para o produto financeiro, né? Então, ser justamente a plataforma que conecta com o produto. Então, o nosso viés mais de médio e longo prazo seria aprimorar mais essa maneira de evoluir o cara na jornada financeira dele, com mais produtos e produtos melhores ali disponíveis para a pessoa. E isso é que é curioso, é uma coisa interessante que é colocado quando a gente analisa esse mercado dando alguns passos para trás. Muito tempo no mercado, né, esse papel, de certa forma, foi ocupado por PFMs, né, assim, né, por gerenciadores financeiros pessoais. No Brasil, eu sinto que não colou, né? A gente teve lá fora alguns cases, como foi o caso da Mint e outros caras, que em algum momento eles começaram a virar marketplace de outras soluções, você começa a meio que ter pontos de contato com isso. Olhando para o problema e para o desafio da educação financeira no Brasil, você acredita em soluções de gerenciador financeiro pessoal? Ou você acredita que talvez a forma como vocês estão entrando nisso, vocês consideram como um elemento de educação financeira ou não necessariamente? Ou vocês tocam nisso, mas não são tão ativos porque assim, você vê o score de crédito, ele é uma externalidade de vários comportamentos que o cara tem. Eventualmente eu imagino que a solução hoje ela não está colada no cara nas diferentes decisões deles, né? Como é que você vê essa diferença entre resolver a educação financeira, que também é parte da equação, mas não fazer isso pela via que todo mundo pensa que é um gerenciador financeiro pessoal? Perfeito. Eu acredito, assim, acho que todo mundo deveria ter, né? Assim, a mesma coisa que eu falo, acho que todo mundo deveria fazer uma ótima dieta, acho que todo mundo deveria ir na academia, mas o difícil é você engajar, né? Engajar a pessoa a ir na academia ali 3 vezes por semana, por anos e tudo mais. Então, a dificuldade, né, desses PFMs do passado é justamente tentar criar esse engajamento, assim, porque claramente, né, o brasileiro médio precisa ter uma ferramenta que ajude ele ali a controlar o que ele está gastando, por que esse mês estourou, foi aqui que eu gastei mais do que o mês passado. Então, esses são informações bastante importantes e realmente tem fora cases bastante relevantes ali que conseguiram trazer um pouco isso. Sim. Então, a gente, obviamente, vai tentar atacar de alguma forma, mas tentando, né, ser aqui a pessoa que vai na academia. E eu acho que os cases aqui do passado ajudam a gente a entender por que
Por que a pessoa foi só segunda-feira e na quarta-feira ela já não apareceu? Sim. A gente quer fazer academia aqui que todo mundo vai 3 vezes por semana e tudo mais. Então, o segredo é justamente criar aqui a plataforma que gere esse engajamento e que crie valor para o cara, no final das contas, né? Então esse é o desafio que não é pequeno, não. Ponto de contato e engajamento, sem dúvida, é o grande desafio e eu fico sempre curioso para ver como o mercado está se movimentando, seja lançando mão de elementos como gamificação, enfim, eu sinto que é um jogo, é uma solução e um jogo que não está ganho. Não é algo que fala assim, cara, essa é a solução definitiva, mas quando eu vejo iniciativas como a de vocês, eu penso que, cara, tem um caminho, é mesmo você conseguir trazer esse cara para perto sempre e fazer um impacto positivo na vida dele. Né? Fernando, a gente está chegando perto do fim aqui. Eu gostaria de, primeiro, entender de você algumas perspectivas que você vê para o mercado brasileiro olhando para frente. Né? O que você espera? Você acha que, de fato, a gente tem uma saída para poder reduzir esse problema agudo que a gente falou, que é a inadimplência? Ou se tem outros fatores maiores do que, talvez, o provimento da solução de vocês, que precisam ser endereçados? Então, é uma análise. Eu queria ouvir primeiro essa análise sua de, cara, como a gente pode ver um Brasil melhor para frente, onde de 110 milhões de população economicamente ativa, 70 milhões tem restrição. Né? Como é que a gente muda esse jogo, além da peça que vocês tentam colocar para contribuir nesse cômputo? Perfeito. O que a gente vê, assim, né? Eu acho que a gente, acompanhando aqui muito a dinâmica e a evolução, a gente vê já uma estabilização da inadimplência. Assim, nos últimos 3, 4 meses, as coisas começaram a entrar um pouquinho mais no eixo, assim. E aí, seguido a isso, você vê, né, a redução aqui, uma tendência de redução de taxa de juros, que ela ainda é muito alta. Se você pegar a média da originação hoje no Brasil para a pessoa física, é uns 30% ao ano a taxa de juros média. E aí isso, cara, isso é muito complicado, porque imagina o ticket médio lá da dívida de 10 mil reais, o cara tem 3, a gente está falando aqui de 30 mil reais de dívida rodando a 30% ao ano. Vai pipocar, é impossível de não comprometer, acho que o comprometimento de renda é os 27, 30%, assim, na média do Banco Central. Então, o que eu acho que, né, e é quase que uma esperança, tem um misto de esperança. Vendo um pouco dessa tendência de redução aqui de taxa de juros, esperaria que essa taxa média de originação conseguisse cair a patamares menores, e isso vai fazer com que o comprometimento médio de renda do brasileiro caia também. E isso facilitaria ele a tomar créditos mais baratos justamente para tentar sair aqui da lama e quitar as dívidas. Então, a minha esperança, né, eu diria que é um pouco nessa linha. Para os próximos anos, a gente conseguir ter essa tendência de redução de taxa, redução de spread, né, ou seja, hoje a taxa média de juros aqui é 10,5%, mas a gente está falando de uma taxa de juros para o cliente final de 30%. Sim. Então, tem ainda aqui um spread relativamente alto. Então, a minha esperança aqui é a gente conseguir reduzir tanto a taxa base, para que isso seja capaz de não comprometer tanto a renda da pessoa e aí com isso ela usar isso como uma alavanca justamente para sair um pouco da lama e aí ter um viés mais positivo aqui para o crédito futuro. Em outros contextos, né, no próprio mercado americano, é movido a crédito, mas a coisa tem outros pilares, outras bases, por mais que a gente tá vendo questões inflacionárias, outros problemas também de taxa de juros lá começando a pegar também, mas acho que o Brasil tem outros problemas de outra ordem educacional também. Perfeito. Mas está aí um grande desafio. A gente não para poder pensar tão profundamente que quem vê de fora, até eu mesmo dentro do mercado, mas é muito assustador a gente ver essa proporção que a gente discutiu aqui e espero que pelo menos uma parte do que você falou se concretize para a gente poder ter minha vela aqui uma todo luz dia. no fim do túnel, né, cara? E tornar tudo isso melhor e o país poder andar para frente nesse sentido. Mas, Fernando, eu sempre peço aqui para os convidados para deixar uma mensagem que você queira plantar aí na mente da nossa audiência. Né? Pode ser também uma síntese de tudo que a gente falou aqui e também, junto com isso, um institucional para as pessoas também poderem conhecer melhor o que vocês fazem e tudo mais. Legal. Acho que a mensagem aqui, em linha com o que a gente falou, é um pouco desse viés de que a vida, tanto financeira, mas também a de saúde, a de todos os elementos aqui, é uma maratona. Assim. Então, eu acho que é muito importante a cadência, a disciplina, e eu acho que é isso que a gente tenta, né? O convite a entrar na plataforma é muito nessa linha de não acho que em um mês você vai mudar completamente o seu viés financeiro,
mas engate numa rotina que faça sentido para você, que não é deixar de comer a pizza de final de semana, mas que faça sentido para você, mas que tenha, né, esse viés de longo prazo de você correr cada vez um pouquinho mais rápido, de você chegar lá na linha final. Então, a mensagem que eu deixo aqui é mais, pense a sua vida financeira e todos os aspectos mais como maratona do que um sprint de 100 metros aqui. Acho que esse é um viés importante para a vida. Boa. Outro exemplo que eu achei interessante foi da questão da dieta, né? Da questão de engajar e como você... Não é do dia para a noite, obviamente, que se resolve isso, mas esses pontos de contato frequentes fazem uma diferença danada e te coloca no eixo e mais consciente. Né? Acho que esse é o ponto. Então, muito obrigado, Fernando, pelo papo. E você que escutou a gente até agora, peço também que deixe o like, faça inscrição no canal e encaminhe esse vídeo para outras pessoas que queiram entender mais, né, que possam se beneficiar do papo que a gente teve aqui sobre o status, né, de inadimplência dentro do mercado brasileiro. Forte abraço e até a próxima.